E aí, pessoal, o último vídeo que eu gravei aqui no Universidade da Química, eu falei sobre um tema que me incomoda muito. Eu chamei de a corrupção nossa do dia a dia. Para quem não viu, vou deixar o link aqui em cima no card. Essencialmente no vídeo eu falava sobre algumas atitudes que nós mostramos corrupção, mostramos desonestidade e depois simplesmente vamos reclamar lá do político A, do político B, do governador, do prefeito, quando na verdade em coisas pequenas onde deveríamos mostrar honestidade nós não mostramos. Como contratar um professor, por exemplo, para fazer uma prova para ele, prova para fazer em casa, né, trabalho de casa, e pagar por esse serviço, como furar fila, enfim, atitudes que são desonestas, mas que a gente, ou muitas pessoas, acabam fazendo e acham isso aí completamente normal. Bom, caso você queira dar uma olhada no vídeo, como disse, está aqui em cima no card. Mas um comentário desse vídeo me chamou bastante atenção. Foi o comentário do Elias. Deixa eu ler aqui para vocês. Bom, ele começa aqui, mas essencialmente ele fala que já participou de alguns concursos públicos para professor e é sabida a falta de profissionalismo de algumas bancas que são amistosas com alguns candidatos. Ele pergunta, isso também não seria um comportamento antiético, em alguns casos até corruptos, quando essa banca favorece alguns candidatos? Qual é a sua análise desses casos? Bom, caso a banca favoreça um candidato, estamos falando de um concurso público e todos os candidatos têm que partir do mesmo ponto. Então, obviamente, isso aqui é um caso desonesto, um caso antiético ou mesmo de corrupção, se for averiguado, enfim. Mas eu sou completamente contra isso. Embora eu tenha que abrir aqui uma ressalva, eu entenda o favoritismo. Porém, eu não concordo com ele. Por que eu entendo o favoritismo? Não sei se você sabe como com um concurso para professor universitário, por exemplo. Eu acho que nesse caso que está se referindo deve ser para professor universitário. Geralmente uma prova para professor do estado é uma prova de múltipla escolha. Então, nesse caso, não tem jeito. A não ser que compre um gabarito, você marca ali as respostas, tem um cartão resposta e o resultado é automático. Então, tirando casos em que o gabarito é comprado, já teve casos como esses. Eu lembro de um concurso aqui para o Rio de Janeiro que o concurso foi cancelado porque um candidato a ser professor de educação física comprou o gabarito por R$ 500. Bizarro qual é o preço também para se comprar um professor. Pagou R$ 500 por um concurso público para ser professor. Na época era talvez o salário do professor aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, isso aí que é assunto para outro vídeo. Mas no caso para professor universitário, tem alguns momentos que a avaliação é subjetiva. Tem a prova escrita, essa prova escrita a pessoa não é identificada, então a princípio a banca não sabe quem foi o candidato. Porém tem a prova de projeto, a apresentação do projeto, e tem a prova de aula. Nesse caso, obviamente, a banca sabe quem é o candidato. E se tem algum favoritismo, esse é o momento da banca acabar mostrando esse favoritismo. Vai ser uma nota maior para o candidato A, que a banca gosta, por exemplo, uma nota menor para o outro candidato, para o candidato B, ou o contrário. Vai com um candidato que a banca não gosta e coloca a nota lá embaixo. Bom, de onde que surge esse favoritismo? Por que eu falei que eu compreendo o favoritismo? Imagina que você tem uma determinada instituição e ali você tem um aluno que foi aluno de graduação, mestrado, doutorado, um aluno que todos os professores gostam, foi um bom aluno com bons rendimentos, fez iniciação científica, publicou artigos, apresentou trabalho em congresso, enfim, é um aluno muito bom. Então, eu acho natural, e uma vez que esse aluno mostrou interesse em ser professor dessa instituição, que a banca deseje esse aluno como fazendo parte da instituição. É uma questão de sentimento humano mesmo, é difícil nós separarmos isso. Agora, eu entendo a questão do sentimento. Quanto a aplicar esse sentimento em um concurso público, que deve ser um processo idôneo, sem favoritismo, obviamente eu discordo veementemente disso. Todos os candidatos têm que ser avaliados por mérito, pela sua capacidade, pelo menos naquele momento, né, nas avaliações que foram colocadas. E existe também alguns mecanismos para tentar evitar esse favoritismo. Nem sempre funciona, mas existem alguns mecanismos. Por exemplo, para o concurso de professor universitário, se eu não me engano, a banca normalmente tem 5 membros, um presidente e mais 4 membros. 2 membros, no mínimo, têm que ser membros externos, têm que ser de outras instituições ou de outra instituição, com o objetivo de esses membros externos não demonstrarem favoritismo com o candidato da casa. Eu não lembro se são 2 ou 3, pelo menos 2 são membros externos.
É um processo bem parecido com o que acontece no processo de defesa de doutorado. É uma banca com 5 membros, pelo menos 2 membros são externos. Na minha banca de doutorado, tirando o meu orientador, que era o presidente, os 4 membros eram externos. Um deles era da própria UF, mas era do departamento de física, então não tinha relação nenhuma com os membros da banca. Mas no caso do concurso para professor, pelo menos 2 membros são externos. Além disso, mais recentemente, é proibido que um membro da banca tenha algum vínculo com o candidato. Então, não pode ter sido orientador, não pode ter sido colaborador em algum artigo, enfim, não deve ter vínculo nenhum. A ideia disso é exatamente evitar essa questão do favoritismo. Não que isso impeça realmente, né? Mas pelo menos afasta um pouco. E aí um caso bem interessante, que vale a pena ser citado como exemplo de idoneidade. Eu fui professor substituto na UF, no Departamento de Química Inorgânica. E na UF foi onde eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. E na época tinha uma professora que tinha acabado o seu doutorado no mesmo laboratório onde eu estava fazendo o doutorado. Ela nunca foi minha professora de graduação, eu nunca tive nenhum projeto com ela, era simplesmente uma relação de conhecer no corredor e durante um tempo a convivência no laboratório. Quando abriu o concurso para professor substituto, ela foi convidada para fazer parte da banca, mas ela sabia que eu ia fazer esse concurso. Ela não quis fazer parte da banca para não ter esse tipo de coisa, não ter esse tipo de fofoca, que tem favoritismo e que, enfim, fez o doutorado no mesmo laboratório. Acabou que nesse concurso eu fui aprovado, mas não tive relação nenhuma com os membros da banca. Eram, obviamente, professores que eu conhecia, mas não tinha nenhuma relação acadêmica com eles. Então, a ideia de evitar esse sentimentalismo é isso, é tentar fazer com que o membro da banca seja o mais afastado possível do candidato. Dá para fazer isso sempre? Não. Existem problemas a esse respeito? Com certeza existem. Deveria existir? Bom, não deveria. Afinal, estamos falando de um concurso público. No setor privado, funciona muito quem indica. Você tem vários candidatos, alguns são até mais qualificados do que outros, porém, você tem lá um determinado professor que conhece uma outra pessoa, ele indica lá para o superior, coordenador, enfim, quem contrata, porque ele foi indicado, talvez o emprego seja dele. Mas ali é o setor privado. Justo isso? Bom, não é justo, mas de novo, é um setor privado. No setor público, isso não pode acontecer. O concurso público tem que ser o mais limpo possível, tem que ser o mais idôneo possível. Como disse, acontece isso sempre? Infelizmente não, né? Deve ter casos aí de favoritismo. Mas a ideia é que isso não exista. Eu, particularmente, nunca sofri esse tipo de favoritismo. Não acredito que eu tenha sido aprovado por favoritismo a meu respeito. Acredito que todos os concursos que eu fiz, eu fui aprovado por mérito. E também, às vezes que eu não passei em primeiro lugar ou segundo lugar, fiquei numa posição mais abaixo, eu não considero que aqueles outros concorrentes tenham sido aprovados por questões de favoritismo. Eu acho que naquele momento ele mostrou ser mais capaz do que eu. Então, por mérito, ele ficou em uma posição superior à minha. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram concursos públicos e acham que um candidato foi aprovado por favoritismo? Deixe aqui nos comentários, não precisa citar nomes, não precisa citar a universidade, mas se quiser, enfim, pode deixar. Apenas comente se já passou por uma situação dessa ou se acha que já passou por uma situação dessas. Se acha que esse vídeo vale a pena, compartilhe, dê o seu like e se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química, assine as notificações, ajude então a Universidade da Química a crescer.